Olá, pessoal. Eu sou Andréa Zambel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o direito sucessório. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre os conceitos, origens e os fundamentos do direito sucessório, né? Bom, quando a gente fala de conceito do direito das sucessões, a gente pode dizer que é a parte especial do direito civil, né? É o conjunto de normas que vai regular a disciplina, a transferência do patrimônio, os direitos, obrigações do decujus da pessoa que faleceu, né? Essa transferência, é claro, vai ser aos seus herdeiros, em virtude de lei, né? Que seria, no caso, a sucessão legítima, ou por testamento, que no caso aqui seria a sucessão testamentária. Isso tudo, gente, é o que chamamos de transmissão causa-mortes. E isso a gente encontra lá no artigo 1786 do Código Civil. Mas eu preciso chamar a atenção para vocês para um pequeno detalhe. O que a gente não pode esquecer é que existe também a sucessão entre vivos, o que nós podemos chamar de intervivos. Porém, a gente não pode confundir com os direitos hereditários, né? Vamos assim, compra e venda, o comprador ele sucede o vendedor na titularidade daquele bem que está sendo transacionado. Quando falamos de direito da sucessão, estamos falando dos direitos dos herdeiros, tá? Legítimos ou testamentários, né? Eles sucedem o falecido em seus bens e direitos e também nas suas obrigações. Bom, o direito sucessório ele é tão antigo quanto a própria existência do ser humano. Quando lá no direito romano ele se tornou aí ele começou a ter os seus contornos, né, mais definidos. Bom, num primeiro momento, a história humana, a sucessão estava ligada à ideia da continuidade da família e da religião. Por essa razão é que durante muitos séculos a transmissão da herança somente se fazia através da linha masculina e, via de regra, ao primogênito, porque é ele que daria aí a continuidade da família, da religião, né, do pai, né? E aí, cultuando aí num altar, tá? No direito romano, o titular do patrimônio era o pater familia, como o chefe da família. Ele era também o chefe religioso, o chefe político, ele acabava a ser o político do clã, né? E o interesse na sucessão era muito mais por ordem religiosa do que patrimonial. Na Roma antiga, o sucessor causa-mortes era aquele que iria dar continuidade ao culto familiar. Por isso, a sucessão ela só se realizava pela linha masculina. As mulheres elas eram excluídas da sucessão, já que o seu futuro casamento abandonaria a religião da família e de seus pais e passava a assumir a religião do marido. Ela passava a pertencer ao marido, né? Então, se a gente for levar em consideração aí a lei das 12 tábuas, já previa dois tipos de sucessão, como a gente conhece atualmente, que seria a sucessão legítima e a sucessão testamentária. O nome já está falando. Quando a gente fala de sucessão legítima, esse tipo de sucessão é aquele que, se morresse sem testamento, deixava para seus herdeiros todos os seus bens, né? E nessa época havia três classes de herdeiros, né? Sendo que a existência aí de uma excluía as demais. Era o sui, que eram os filhos sobre o pátrio poder, agnate, os parentes mais próximos do falecido, como os parentes colaterais, e na ausência do sui ou do agnate, eram chamados os gentiles, que era o grupo familiar como um todo. Já a sucessão testamentária, a liberdade de testar era plena.
Então, os romanos, eles poderiam dispor de todos os seus bens por testamento. Era um costume muito forte a sucessão testamentária, ao ponto de ser algo até certo ponto depreciativo, a pessoa morrer sem deixar um testamento. Bom, dentro do direito sucessório, nós temos um princípio muito importante que ele rege todo o direito sucessório, que é o princípio de Saizini. Nunca esqueça, princípio de Saizini. De origem germânica, né? Saizini, ele é incorporado pelo direito francês por volta do século XIII e depois ele é positivado no Código Napoleônico em 1804, lá no artigo 724 do Código Napoleônico. Né? O significado aí, em síntese, que os herdeiros legítimos, bem como os testamentários e o cônjuge sobrevivente, entram na posse da herança no mesmo instante em que seja constatada a morte do decujus. Esse princípio ele foi albergado pelo nosso Código Civil, quando ele preveu aí que a herança ela transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, lá no artigo 1784 do Código Civil. Né? É preciso a gente se atentar aqui para o fato de que trata-se de uma ficção legal, né, que faz aí presumir que a posse dos bens da herança transmite-se automaticamente com a morte do decujus. Pessoal, atenção! O que se transmite aos herdeiros é a posse dos bens do decujus, né? Porque a propriedade ela somente vai poder ser transmitida efetivamente quando for finalizado o inventário com a partilha dos bens, né? No caso do inventário judicial, ou com uma escritura pública de inventário, que seria o inventário extrajudicial. Aliás, muitas vezes essa posse ela é indireta, como no caso, por exemplo, de um imóvel que se encontra alugado, tendo em vista que a posse direta está com o locatário. Tem também a relação com a qualidade da posse. Né? Isso aí a gente pode ver lá no artigo 1206, 1207, 1208 e 1209 do Código Civil. Bom, pessoal, modernamente, a razão pela qual existe a transmissão sucessória, ela se funda nos seguintes princípios: o direito de propriedade, a função social da propriedade e a proteção material da família. Se não existisse a proteção ao direito sucessório, muito provavelmente as pessoas não teriam interesse em poupar ou acumular alguma riqueza, sabendo aí que seu patrimônio iria se perder depois da sua morte. Então, é do interesse do próprio Estado proteger esse direito para assim se resguardar a capacidade produtiva das pessoas. Por outro lado, a ideia de sucessão está muito interligada com os laços afetivos, normalmente existentes entre as pessoas que são da mesma família. Juntando essas duas premissas, concluímos que qualquer pessoa trabalha, produz e acumula riqueza pensando que depois que morrer, seus familiares vão poder ficar aí numa situação econômica confortável, porque a lei lhe garante o direito de recebimento dessa herança. Mas vamos rememorar que no Brasil o direito da sucessão é hoje um direito constitucionalmente garantido entre os direitos fundamentais da pessoa humana, porque ele está lá no artigo 5º, no inciso 30 da Constituição Federal. Bom, no decorrer de outros vídeos que nós vamos gravar, né, nós vamos ver que todos os aspectos que envolvem herança, a aceitação, renúncia, administração e transmissão, vocação hereditária, nós vamos ver todos esses assuntos. Mas vamos falar aqui, desde logo, algumas observações que a gente considera muito importante.
tá? Muito bem. A herança, ela é um bem imóvel. Gente, para efeitos legais, a herança, ela é considerada um bem imóvel, ainda que ela seja composta só por coisas móveis. Artigo 80, inciso 2º do Código Civil. Assim, quis o legislador para emprestar mais segurança jurídica aos negócios envolvendo aí os direitos hereditários. Bom, a herança, ela é una. A herança, ela forma um todo unitário. É uma universalidade de direitos e obrigações. E os herdeiros, eles formam uma espécie de condomínio com relação aos bens deixados pelo decujus. Essa indivisão, ela só termina quando foi expedido aí o formal de partilha. Artigo 1791 do Código Civil. Bom, codizilo. O codizilo é uma espécie de testamento, sem formalidades, é claro, né? Possível de ser utilizado para disposição de pequenas quantias e de pequenas coisas, além de aspectos ligados ao funeral do decujus. Artigo 1881, artigo 1885 do Código Civil. Também temos o legado. O legado é uma deixa testamentária de uma ou mais coisas individualizadas para um determinado herdeiro, que pode ser parente ou não. Pode, inclusive, ser uma quantia certa em dinheiro. Artigo 1912 a 1940 do Código Civil. Prescrição. Como regra geral, aplica-se à herança as ações dela decorrentes aí à prescrição decenal, que é prevista lá no artigo 205 do Código Civil. Porém, dependendo da situação em análise, poderemos ter uns prazos diferenciados, tais como anulação da partilha amigável, que é de 1 ano, né, artigo 1027, né, do Código Civil, também o artigo 657 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º. A anulação da partilha judicial, que é de 2 anos, através da ação rescisória, artigo 658, combinado com o artigo 966 do Código de Processo Civil. Muito bem. Lugar da abertura do inventário. Quando o inventário for processado judicialmente, temos que aplicar as normas constantes do artigo 48 do Código de Processo Civil. Em sendo extrajudicial, não há necessidade de definir competência territorial, já que qualquer cartório de notas poderá processar o inventário. Prazo para abertura do inventário. Embora o Código Civil ele fala de 30 dias como sendo o prazo para abertura do inventário, no artigo 1796, esse prazo ele foi derrogado por alterar posteriormente, né, o Código de Processo Civil, que ele considera o prazo de 2 meses. Tá? Então, pelo Código de Processo Civil, que é a lei nova, artigo 611, nós vamos considerar o prazo de 2 meses para abertura de inventário. Tá? Bom, outras ações ligadas à herança. O juízo de inventário ele é competente para conhecer outras ações que são ligadas à herança, conforme o artigo 48 do Código de Processo Civil. Como assim? Sobrepartilha, os sonegados, anulação de testamento, petição de herança. Então, o próprio juízo do inventário, ele pode aí julgar essas ações também que estão ligadas ao inventário. Comoriência. Comoriência é a previsão legal a ser aplicada quando 2 pessoas falecem ao mesmo tempo, mesmo que em lugares diferentes, sem que se possa aí precisar
quem morreu primeiro, artigo 8 do Código Civil. Inventariante. Inventariante é o herdeiro ou mesmo pessoa estranha à herança, que será nomeado pelo juiz, né, no caso do inventário judicial, né, ou indicado pelas partes, inventário extrajudicial, e que terá a incumbência de representar o espólio. Artigo 617 a 618 do novo Código de Processo Civil. Espólio é a figura jurídica que representa o patrimônio do falecido, os bens, os direitos e obrigações, que, embora não tendo personalidade jurídica, ela vai atuar judicial ou extrajudicialmente através da pessoa do inventariante. Vale lembrar, a personalidade ela só se extingue com a morte. Porém, a massa de direitos e obrigações do falecido, ela permanece e agora será representada por um ente despersonalizado, que é o espólio. Muito bem. E aí a gente se pergunta, qual a legislação aplicada à sucessão no Brasil? A primeira delas é a Constituição Federal. O direito sucessório, ele é um direito constitucional, porque no artigo 5º, inciso 30, inclui entre os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana o direito de herança. Também o artigo 227, parágrafo 6º da própria Constituição Federal, que equipara todos os filhos para efeitos legais. Outra legislação é o Código Civil. Ele regula de forma ampla todo o processo de abertura, transmissão e partilha da sucessão, em geral, tanto a legítima quanto a testamentária. E aí você encontra isso a partir do artigo 1784 até o 2027 do Código Civil. Também o Código de Processo Civil disciplina todo o processo de inventário e a partilha, tanto judicial quanto extrajudicial. Artigo 610 até o 667 do Código de Processo Civil. Precisamos falar aqui, fazer um parêntese e falar um pouquinho sobre união estável. Além da previsão constante lá no artigo 1790 do Código Civil, aplica-se também a disposição constante das leis 8.971 de 1994 e 8.278 de 1996, que regulam alguns aspectos da união estável. Atenção! Discute-se se referidas leis foram completamente derrogadas pelo Código Civil de 2002. Outra discussão é sobre a constitucionalidade do artigo 1790, por tratar diferentemente aí os companheiros em relação aos cônjuges. Bom, gente, hoje a gente fica por aqui e aguarde-se para o nosso próximo vídeo sobre aula de direito de sucessões.